Os mercados financeiros muitas vezes se transformam em verdadeiros cassinos, atraindo as pessoas como um ímã, especialmente quando elas veem ao redor exemplos de enriquecimento rápido. Quem nunca passou por ciclos econômicos anteriores tende a ser mais vulnerável à especulação do que aqueles que já sentiram na pele os efeitos devastadores de bolhas infladas pela ganância. Keynes já alertava sobre isso em 1936, em sua obra-prima, quando discutiu a diferença entre investir e especular, destacando como a natureza humana nos leva a correr riscos desnecessários. Sempre haverá especuladores e investidores sérios nos mercados, mas há momentos em que a febre especulativa toma conta de tudo. Quando o chamado efeito manada entra em cena, as pessoas se deixam levar pela ilusão de que o sucesso alheio é garantia de lucro fácil. Não há nada mais doloroso do que ver um vizinho ou conhecido enriquecer da noite para o dia enquanto você fica para trás, seja com ações de tecnologia, criptomoedas ou qualquer outro ativo da moda. A tentação de entrar nessa onda é quase irresistível, e não importa o país, a psicologia humana é a mesma em qualquer lugar. Nos mercados emergentes, essa tendência é ainda mais forte. Países com sistemas financeiros jovens, sem décadas de experiência, tendem a ser mais voláteis e propensos a exageros. A China, por exemplo, com sua economia em rápida expansão e uma população ávida por oportunidades, provavelmente enfrentará desafios semelhantes. Mesmo nos Estados Unidos, onde o mercado é mais maduro, não estamos imunes a esses ciclos de euforia e desespero. Quando a especulação atinge níveis extremos, até os mais cautelosos podem ser arrastados pela correnteza. Lembra-se da crise de 2008? Em setembro daquele ano, trilhões de dólares estavam aplicados em fundos do mercado monetário, e ninguém questionava a segurança desses investimentos. Até que, em questão de dias, o pânico se instalou, e bilhões foram sacados em um piscar de olhos. Esse tipo de reação extrema abre portas para oportunidades únicas, mas também serve como um lembrete de como as emoções podem dominar as decisões financeiras. As pessoas adoram apostar, e quando acreditam que podem ganhar dinheiro sem esforço, mergulham de cabeça. Por um tempo, tudo parece funcionar, até que a realidade bate à porta. Enquanto isso, os verdadeiros investidores, aqueles que entendem que o mercado existe para servir, e não para ensinar lições dolorosas, continuam firmes. A volatilidade pode até assustar, mas também cria chances para quem sabe enxergar além do barulho. Quanto à venda de ativos que se valorizaram, como no caso do Cadillac que tive anos atrás, a decisão nem sempre é simples. No meu caso, não fui eu quem vendeu, mas sim as meninas da minha família. Um comprador pagou uma fortuna pelo carro, e tudo parecia perfeito, até que ele foi parado pela polícia a caminho de Nova York. Quando explicou que havia comprado o veículo de terceiros, os policiais ficaram desconfiados. Felizmente, o documento que eu havia assinado no painel do carro serviu como prova, e ele foi liberado. Foi uma situação inusitada, mas no fim das contas, tudo deu certo. Sobre a recomendação de investir em fundos indexados após minha morte, em vez de manter ações da Berkshire Hathaway, a lógica é clara. Quando uma pessoa não é um profissional do mercado, o mais importante é garantir tranquilidade financeira. Se alguém já tem mais dinheiro do que precisa, o objetivo deve ser evitar dores de cabeça. Manter ações individuais pode trazer complicações, como pressões para vender ou administrar o patrimônio. Um fundo indexado, por outro lado, oferece diversificação automática e baixa manutenção, permitindo que a pessoa viva sem se preocupar com oscilações diárias. A Berkshire continuará sendo uma excelente empresa, mas para quem busca simplicidade e segurança, essa é a escolha mais sensata. Afinal, o verdadeiro valor de um investimento não está apenas nos números, mas na paz de espírito que ele proporciona. E a verdade é que o dinheiro, quando acumulado em excesso, não traz apenas liberdade, traz também uma responsabilidade que poucos estão preparados para carregar. Imagine ter recursos suficientes para nunca mais se preocupar com contas, mas ao mesmo tempo, viver com o peso de decisões que podem afetar não só o seu futuro, mas o de gerações. Minha tia Kate, que Charlie conheceu bem, era uma mulher de hábitos simples, morou a vida inteira na mesma casa modesta, pagou à vista e viveu sem ostentação. No final, quando seu patrimônio cresceu a ponto de se tornar uma fortuna, ela ainda escrevia cartas perguntando se um dia ficaria sem dinheiro. Mesmo com centenas de milhões, a ansiedade não a abandonava. Isso acontece porque quando se tem muito, surgem as tentações, algumas bem-intencionadas, outras nem tanto. Pessoas aparecerão com ideias infalíveis prometendo retornos extraordinários, e algumas até invocarão nomes como o meu ou de Charlie para validar suas propostas. Warren faria isso, dirão.
Charlie concordaria com essa estratégia. Mas a realidade é que, na maioria das vezes, essas sugestões servem mais aos interesses de quem as apresenta do que aos seus. E o pior é que, com o tempo, até os mais experientes podem se tornar vulneráveis a conselhos ruins, especialmente quando a idade traz consigo uma certa fragilidade na tomada de decisões. Por isso, a simplicidade não é apenas uma escolha inteligente, é um escudo. Um fundo indexado, por exemplo, elimina a necessidade de ouvir especialistas que só querem vender algo. Ele protege você de si mesmo, das suas próprias dúvidas e das pressões externas. Não importa se o mercado sobe ou desce, se a economia entra em crise ou se alguém inventa uma nova moda de investimento, você continua no mesmo caminho, sem estresse, sem arrependimentos. E no fim das contas, é isso que realmente importa, não o tamanho do seu patrimônio, mas a tranquilidade de saber que ele está seguro, independentemente do que aconteça. Charlie e eu sempre tivemos uma relação especial com a Berkshire, e entendo perfeitamente quem prefere mantê-la como parte de seu legado. É um negócio que conhecemos como a palma de nossas mãos, um ativo que resistiu a crises e provou seu valor ao longo de décadas. Mas também reconheço que para a maioria das pessoas, essa não é a melhor opção. Não porque a Berkshire não seja excelente, mas porque a vida já é complicada o suficiente sem precisar se preocupar com oscilações de mercado, recomendações conflitantes ou a pressão de ter que fazer mais com o seu dinheiro. E aqui está a ironia: quanto mais você tem, mais difícil se torna manter a disciplina. Vizinhos, amigos, familiares, todos terão opiniões sobre o que você deveria fazer com seu patrimônio. Alguns com boas intenções, outros nem tanto. E com o tempo, até os mais racionais podem ceder à tentação de melhorar seus investimentos, mesmo quando que já tenha mais do que suficiente. É por isso que uma estratégia simples como um fundo indexado não é apenas uma alternativa, é uma proteção contra a própria natureza humana. Charlie, é claro, tem suas razões para preferir a Berkshire. Ele a vê como um negócio familiar, algo que transcende números e planilhas. E eu respeito isso. Mas também sei que para a maioria das pessoas, a melhor decisão não é a que oferece o maior retorno potencial, mas a que garante a maior paz de espírito. Afinal, de que adianta acumular riqueza se ela se torna uma fonte constante de preocupação? E não se engane, mesmo os mais experientes podem ser vítimas de suas próprias inseguranças. Lembro-me de uma conversa antiga em que Charlie brincou sobre o que gostaria que dissessem em seu funeral. Ele não queria elogios pomposos ou discursos sobre sua genialidade. Queria apenas que alguém dissesse: aqui jaz o homem mais velho e mais feio que já existiu. E de certa forma, essa é a sabedoria por trás de tudo isso. No fim, o que realmente importa não são os zeros na sua conta bancária, mas a liberdade de viver sem medo. Então, se você está buscando um caminho que combine segurança, simplicidade e tranquilidade, não há escolha mais sensata do que um fundo indexado. Ele não promete enriquecimento rápido, mas garante algo muito mais valioso: a certeza de que não importa o que aconteça, você nunca precisará se preocupar com dinheiro. E no final das contas, é isso que todos nós buscamos, não apenas riqueza, mas a liberdade de desfrutá-la sem medo.